senhor mesmo apoiou o Lula, mas o senhor disse que apoiou antes dos escândalos. Ah, obrigado. Tá, mas o Continua senhor aí. apoiou. Ah, eu sou Ideologicamente, o Lula sempre Ei, esteve onde deixa eu está. dizer, deixa eu dizer para você, não, senhora. Ele Sim, em escondeu 2002 o Lula muita apoiava coisa o que ele é. Gustavo, Não, senhora. Venezuela. Olha, Lula nunca entrou em pauta de costume lá atrás. Que história é essa? Outra, sabe quem eu apoiei em 1989? Brizola. Lula foi para o segundo turno contra Collor, direita. Eu apoiei Lula. 2002, eu apoiei Lula. Quando eu comecei a ver a diferença entre o discurso e a prática no Congresso, eu caí fora. Porque o ser humano inteligente, ele analisa os fatos. Eu já apoiei gente errada. Já apoiei, claro. Porque eu sou um ser humano. Eu não sou líder partidário. Eu já apoiei. Uma coisa é você apoiar quando não há acusação, quando não há crime. Outra coisa é você continuar apoiando depois do crime, né, Mônica? Depois que Agora, o ser senhor aprovado concorda? crimes O de senhor Mas olha corrupção de concorda? só, alto onde, grau. Ó, nesse o ponto, pastor Marco Feliciano apoiou a Dilma depois de mensalão, depois de O que é diversos que eu tenho com escândalos. o Então Marcos também a Feliciano? igreja faz isso. Isso é O Marco problema Feliciano não é dele. seu amigo? É problema, meu amigo, o quê? Um amigo que senta na minha mesa. Eu explico para ele, eu bloqueei ele no telefone. Um aproveitador de oportunidade, é o que é ele. Ele viu assim, ele quer ser candidato a senador. Bolsonaro disse, não vou dar. Me pediu, eu fui a Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, aí o Marcos quer ser um candidato a senador e tal. Depois ele vê a possibilidade. Opa, esse cara aqui amanhã pode me apoiar para senador. Ou você acha que eu estou falando que no mundo evangélico não tem uma prostituição? Ou você acha que eu estou falando aqui? agora, não, nesse ponto, só para entender. Deixa eu concluir a minha resposta. Conclui. Eu vou concluir a minha resposta. Eu não vim aqui defender a agremiação. Eu não vim aqui dizer que não há. Eu estou dizendo o que está acontecendo na política. E se tem algum pastor ou algum deputado evangélico que amanhã é uma coisa e amanhã é outra, é isso que eu estou dizendo. Bem, eu apoiei esse cara. Não tinha acusação nenhuma contra ele. Agora tem? Então qual é o meu caráter? Agora, o senhor concorda que aí existe, esse ponto, pastor, existe uma espécie de centrão evangélico integrado por pastores e parlamentares vinculados à igreja que oscilam conforme o governo. O senhor concorda que existe isso? Claro! Ué, eu vou negar uma verdade? Amigo, eu não estou aqui para negar a verdade. Eu apoiei Lula há 22 anos atrás, quando não havia nenhuma acusação contra ele. Então, é impossível, porque olha só, quando Lula foi candidato agora a presidente, é isso que eles fazem. Mandou uma carta para os evangélicos dizendo que era contra o aborto, que é a favor da família, bababá. Primeiro mês de governo Lula. No primeiro dia, a ministra da Saúde derrubou portarias que Bolsonaro colocou para dificultar o aborto. Lula tirou o Brasil das nações que trabalham contra o aborto. Então, eles, na época da eleição, se transformam, se travestem. E hoje não dá mais. Hoje tem redes sociais. Então, o Lula, ele perdeu o espaço no espectro evangélico por uma questão ideológica e por uma questão de provas de corrupção. Mas essa é uma verdade. O que é a direita prostituta, na sua análise, pastor Silas Malafaia? Quem é a direita prostituta? O nome, tem vários aí, pelo amor de Deus. É aqueles que, por favor, é aqueles que, num tempo, defendem Bolsonaro quando está no poder. E depois defende a esquerda quando está no poder. É aqueles que querem ministérios quando a direita está no poder. E quando a esquerda está no poder, também quer ministério. Essa que é a direita prostituta. O senhor retira as frases duras que o senhor disse a Mônica Bergamo, dizendo que o Bolsonaro é um covarde. O senhor disse que porcaria de líder é esse que o senhor falou a ele. O senhor retira ou mantém essas críticas duras que o senhor fez a Bolsonaro naquele dia? E falou, inclusive, que o senhor não é um alienado, e sim um aliado dele, né? Não é um bolsominion. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem um cara que tem um linguajar solto, chama-se Jair Messias Bolsonaro. É o estilo. Quem é franco, fala desse jeito que eu falei. Mostra o momento da indignação. Agora, o outro lado da entrevista, que muita gente não viu, a Mônica tá aí, sabe? Eu falei, eu não vou rejeitar Bolsonaro por um ato errado da sua história, porque ele tem muita gasolina, tem muito café no bule da sua história. Nesse momento desse ato, eu chamei ele de frouxo e covarde, porque eu achei, é minha percepção.
É meu direito. E meu jeito, largar de falar no mundo evangélico, o pessoal sabe, eu como pastor, aquela encarnação de um religioso puritano, com medição de palavras. Não, eu vou falando aquilo que está no meu coração. E quem fala assim, muitas vezes exagera. Quando eu falei que porcaria de líder é esse, é que eu estava indignado que eu queria um Bolsonaro mais atuante. Essa foi a questão. E naquele momento, para mim, sim. Eu não estou dizendo que a história de Bolsonaro é uma história de covarde. Achando ele uma porcaria? Mas o senhor continua achando ele uma porcaria ou não? Minha filha, não adianta você querer isolar uma palavra minha que você não vai levar essa com muito respeito a você. A porcaria foi no momento, meu jeito de falar em relação à atitude dele. Claro que Bolsonaro é uma porcaria. Quando eu falei que porcaria de líder, é uma expressão forte para dizer que líder é esse que não se posicionou nessa hora. Isso é força de expressão e honesta, sabe? Eu não maqueio palavras para saber o que a opinião pública vai saber. Primeiro que não é porcaria. A expressão minha é uma expressão forte para dizer que porcaria é essa de um cara, uma linguagem, o linguajado brasileiro que não se posicionou de força, mostrar que esse é meu candidato. É isso, querido. Não é nada mais além disso. Mas não é o senhor que vai dizer quem pode ser ou não candidato, não é o claro Bolsonaro, não é a direita. O eleitor gostou do Marçal. 30% dos eleitores de São Paulo votaram no Marçal. Então, o Marçal, ele está aí, ele existe, e o Bolsonaro aparentemente ficou com medo de ficar a reboque do Marçal, porque o eleitorado do Bolsonaro foi para o Marçal. Quer dizer, o que veio primeiro foram as críticas desses eleitores ao Bolsonaro. Mas é que a minha pergunta era outra. Eu só queria ter feito essa observação aqui, porque quem vai dizer se ele pode ser ou não candidato é o TSE e o eleitorado. Né? Mas a tua observação, eu não estou questionando, qualquer um pode ser candidato. É um direito de cidadania. O meu questionamento é a direita ficar embebecida por um cara que aparece. Qualquer um que tenha história, ou na esquerda ou na direita, tem o direito. A questão é como a direita apoia um cara que não tem história. Essa é a questão. E pelo jeito está apoiando, né? Eu só quero ver o seguinte: me dê um nome que a esquerda abrace que não tenha história. Eles não fazem isso. Tem que ter história. Não tem história? Tchau, benção, vai para lá. Eu queria fazer uma pergunta, só aproveitar aqui, que é o seguinte: a discussão sobre a direita. O senador Ciro Gomes disse que o senhor fez críticas ao Bolsonaro porque o senhor é uma pessoa execrável. Ponto 1. Aí o senhor respondeu... Ciro Nogueira, Mônica, você falou Ciro... O Ciro Nogueira. Poderia ter sido o Ciro Gomes também, que o linguajar é o mesmo. Mas o Ciro Nogueira falou que o senhor é execrável e o senhor falou que ele é a direita prostituta. Eu queria, em primeiro lugar, que o senhor explicasse o que é a direita prostituta, como é que o senhor vê a possibilidade do Ciro Nogueira ser candidato, inclusive, a vice de numa chapa de direita, e se tem muita diferença entre o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto, por exemplo. O senhor vê diferença entre o Ciro Nogueira, que o senhor disse que é a direita prostituta, e o Valdemar Costa Neto, que se aliou ao PT no passado, que inclusive foi preso no escândalo do Mensalão aliado ao PT, e que também, como o Ciro Nogueira, apoia todos os governos, ou apoiou no passado. Sim, primeiro vamos responder, porque eu é que fui atacado. Eu não ataquei Ciro Nogueira. Ele é senador. Então vamos lá. Ciro Nogueira, qual é a moral que ele tem para me criticar? Nenhuma. Por quê? Aí eu vou sinalizar para vocês que ele não tem moral para me criticar. Ele é o maior lobista da jogatina nesse país, essa desgraça. Ele mais 3 votos, são 4, que não assinaram impeachment de Alexandre de Moraes e que agora curtiu o quê? Quer falar o quê? Que moral esse cara tem? Ele sempre apoiou Lula e sempre apoiou Dilma. Todo mundo sabe disso daí. Agora vou dizer uma coisa aqui que é incrível, ô Mônica, e para vocês aí. Lamentavelmente, hoje no país, seja a extrema esquerda ou seja a direita pura, para governar, vai ter que governar com a direita prostituta. O Valdemar Costa Neto é o quê? Mas calma. Por favor, seja a direita pura ou a esquerda radical, se quiser governar, vai ter que governar com a direita prostituta. Qual é a diferença de Bolsonaro para a esquerda? É que Bolsonaro não entregou uma estatal à direita prostituta.
é que Bolsonaro não entregou um ministério de importância à direita prostituta. Ah, é essa que é a verdade que todo mundo tem que ter. Agora, a esquerda não. Como Entrega não? Ciro ministérios... Nogueira era ministro. Isso é ministro de quê? Ministro de quê? Qual o poder que ele tinha? Da Casa Civil? Qual o poder? Foi Ministério da Saúde? Ministério da Previdência? Da Infraestrutura? Hã? Caixa Econômica? Banco do Brasil? Qual é a estatal que Bolsonaro entregou para essa direita prostituta? Eu digo para o senhor, pastor. Peraí, por favor. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém, porque quem vota é o povo. E o povo é o supremo poder. Se o povo bota essa direita prostituta lá, que ora está com Bolsonaro, ora está com a esquerda, ora está com a direita, lamentavelmente nós vamos ter que engolir isso. Até que um povo com conhecimento, até que um povo diga assim, epa, isso aqui é a esquerda de fato, isso aqui é a direita de fato, isso aqui não é nada, então não vamos votar. Então, hoje, quem estiver no poder, não adianta. Valdemar da Costa Neto, quem você citar aí de nome, não vai ter colher de chá. Lamento. Vai me perdoar a franqueza, mas o Bolsonaro entregou, sim, uma estatal a esse mercado da baixa política, a Codevasf. Entregou e esqueceu. A quem? Entregou coisa mais entregou a quem, amigo? A Codevasf foi entregue a um apadrinhado do deputado Elmar Nascimento, a pedido do atual... Você falou em uma, né? Não, você está falando em uma, pastor, né? Ele entregou um orçamento, pastor. Já que você está respondendo a mim, qual deixa eu só perguntar. Que ele entregou para a direita? Deixa eu só perguntar e o senhor responde. Vai fazer a pergunta, pastor Então, tem uma estatal, sim, que foi entregue. Ele entregou, mais do que isso, entregou o orçamento na prática. Ele criou, foi na gestão Bolsonaro, que se instituiu o orçamento secreto. Quer dizer, o presidente de então, o Bolsonaro, abriu mão da execução de um pedaço do orçamento. Né? Hoje, aí eu queria lhe perguntar, o Ricardo Nunes, que é a candidatura apoiada pelo senhor, tem lá uma coligação com uma dúzia de partidos. Né? Desses partidos, há 5 deles que controlam 11 ministérios e mais a Caixa Econômica Federal em Brasília. O MDB, o PSD do Kassab, que está também com o Tarcísio, União Brasil, esses chefiam 3 pastas cada um. Republicanos, uma pasta, o PP, o Progressistas, tem um ministério mais a Caixa Econômica. Então, estavam com o Bolsonaro, estão agora com o Lula. Obrigado! Esse é o pedaço prostituto da política. Agora, como resolver isso? Porque o senhor defende o Bolsonaro, mas ele estava até ontem. Ele entregou até o cofre do FNDE. Amigo, eu acabei de dizer, obrigado pela sua palavra, porque você só está assinando embaixo o que eu falei. Quem vota é o povo. É o povo que põe eles lá. Então, quem é? Você acabou de dar o referendo. Se Boulos for prefeito, vai governar com esses também, porque não tem saída. O senhor Pablo Marçal, na campanha, declarou: se eu for eleito, eu vou governar com vários partidos. Eu quero saber qual é o candidato hoje na atual política brasileira. O Bolsonaro foi eleito por um partido minúsculo, pequenininho, sem nada. Eu queria saber como é. E olha que o cara chegar para ser presidente num partido que não tinha nada, que ele estava construindo, e governar e não distribuir como o governo Lula. Quantos ministérios o governo Lula aumentou para apadrinhar essa turma toda? Então não adianta, amigo. Seja Nunes, seja Boulos, seja Tarcísio, seja Bolsonaro, para governar, vai ter que estar com essa direita prostituta. A questão é o seguinte, medir o que vai dar. Virou um grande prostíbulo, né, pastor, pelo seu raciocínio. Eu lamento. O que você quer que eu diga? Eu vou mentir? Eu vou negar o que eu vejo? O que eu olho? Porque se um cara, em qualquer nação democrática forte do mundo, tá, com democracias definidas e com ideologias definidas, é direita ou é esquerda ou é centro. Acabou o papo. Tá aqui. Agora, me vendo para esse, amanhã me vendo para o outro. O que é isso? Se vender para um e para outro. Eu estou usando uma linguagem forte, certo? Então, e por que acontece isso? Porque quem vota é o povo. Então, o povo é que vai ao supremo poder. Se o povo manda essa gente para lá, o governador, o prefeito e o presidente da República, se quiser governar, vai ter que fazer alguma concessão. O problema é o nível da concessão que está sendo dada. Para mim, essa é a questão.